Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não vou estar aqui abrindo a câmera hoje porque estou num cenário aqui não muito bom. Então vou estar somente aqui é, espelhando, né, a tela aqui do meu celular para vocês. A palavra se encontra em João capítulo 8, a partir do versículo 3, que diz: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem o de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a endireitar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então a gente vê aqui é, uma palavra bastante conhecida, né? Só que ela traz também informações muito profundas, né? A gente sabe que na lei de Moisés, como o próprio texto diz, que aquela mulher que fosse pega no ato de adultério, ela seria morta. Só que a gente percebe também aqui no texto que aqueles fariseus, aqueles homens que traz e escribas, aqueles homens que traz essa mulher até Jesus, eles têm uma intenção de não somente estar fazendo com que aquela mulher seja punida, seja apedrejada, mas também tentar pegar o próprio Jesus em uma certa pegadinha. Porque se a lei de Moisés dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada, então, se Jesus falasse que ela não deveria ser apedrejada, então eles iam dizer que Jesus não seguia a lei de Moisés. E se caso Jesus falasse que ela deveria ser apedrejada, eles falariam ali para Roma, né? Porque naquele tempo toda aquela região era comandada pelos romanos. E só os romanos poderiam decretar a morte daquela mulher. Então, se Jesus falasse que aquela mulher deveria ser apedrejada, ou seja, ele estava indo contra a lei de Roma. Então, eles queriam pegar Jesus de uma forma ou de outra. Mas Jesus, como tudo conhece, ele vai agir com extrema sabedoria. E um fato aqui, né, que as pessoas sempre se perguntam por que eles vão saindo quando Jesus diz que quem tem pecado atire a primeira pedra, porque vai do mais velho para os mais novos saindo. Então, por quê? Porque naquela época os mais velhos tinham uma autoridade muito maior do que os mais novos. Então, quando começa a sair os mais velhos, abandonando as pedras, soltando as pedras no chão e indo embora, significa que aqueles que estavam ficando por último, que eram os mais novos, não teriam maior autoridade para condenar aquela mulher. Então, os mais jovens, vendo que os mais velhos, que detinham maior autoridade para apedrejar aquela mulher, não apedrejaram, reconheceram que eram pecadores, eles também deixaram as suas pedras e foram embora. E assim conosco, né? Muitas das vezes, Satanás ele quer que nós sejamos destruídos com nossos pecados. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, né? E Satanás ele quer nos apedrejar, né? Ele quer fazer cumprir a lei, porque a própria palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o próprio Jesus, ele nos dá uma nova oportunidade, se nós nos arrependermos, se nós aceitarmos ele como o suficiente Salvador. É a partir do momento que Jesus ele vê aquelas pessoas querendo apedrejar aquela mulher, que aquela mulher seja punida, e ao mesmo tempo tentando pegar ele para que ele venha ser pego numa certa pegadinha, né? A gente percebe que Jesus ele vai agir de uma forma que ele não será punido, né? E nem mesmo aquela mulher, porque Jesus, embora ele não tinha pecado, ele estava agindo de uma forma legítima.
Eles queriam, de certa forma, também fazer com que Jesus fosse punido. E aquela mulher que era pecadora, que eles deveriam estar preocupados em de certa forma, dar um julgamento correto àquela mulher, na verdade eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados somente em fazer as suas próprias vontades, satisfazer o seu próprio ego, ali pegar Jesus naquela sinuca de bico, por assim dizer. Só que aí Jesus, e a gente vê aí justamente a diferença entre aqueles que servem a Cristo e aqueles que não servem, né? Aqueles que são somente religiosos. Aqueles que são religiosos, eles querem tacar pedra, eles querem acusar, eles querem gerar destruição. Mas todo aquele que aponta o pecado com o objetivo de recuperar o pecador é justamente servo de Cristo, é verdadeiramente um servo de Cristo. Então, toda vez que nós apontarmos o pecado, que nós falarmos do pecado, nós temos que ter a consciência de resgatar o pecador e não querer destruição para o pecador. Mas aqueles homens estavam vivendo no tempo da lei e nós sabemos que Jesus vai apresentar um evangelho justamente que resgata o pecador, que dá uma nova oportunidade, uma oportunidade de arrependimento, de transformação de vida. Então, Jesus, vendo que aqueles homens foram embora, ele pergunta para a mulher: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Então, aquela mulher disse: Ninguém, Senhor. Então, o próprio Jesus, que tinha poder e autoridade para condenar aquela mulher, perdoa aquela mulher. E é isso que ele quer para a nossa vida. O Senhor Jesus quer gerar perdão para as nossas vidas. Só que para gerar perdão para as nossas vidas, nós temos que compreender que nós temos que também perdoar aqueles que muitas das vezes querem nos tacar pedra, que muitas das vezes querem nos condenar. Muitas das vezes, essa vai ser a diferença entre ser um servo real, verdadeiro do nosso Senhor Jesus ou somente um fariseu. O que você faz quando você vê um pecador ou alguém em pecado? Você taca uma pedra ou você segura na mão e tenta levantar essa pessoa? Esse que é o verdadeiro evangelho de Cristo, que dá uma nova oportunidade para o pecador, para que o pecador venha a se arrepender. E a gente sabe muito bem que essa mulher vai seguir Jesus. A gente estudando o evangelho mais para frente, a gente vamos encontrar essa mulher justamente servindo ao mestre. Porque ela teve uma nova oportunidade, ela teve uma oportunidade de ser diferente. Então, se eu e você queremos receber uma nova oportunidade de Jesus, toda vez que nós pecarmos, nós não podemos tirar a oportunidade de uma pessoa receber também de Jesus essa oportunidade. Eu me lembro também agora nesse momento de uma parábola que fala, né, sobre um homem que devia uma quantia enorme de dinheiro. E essa quantia enorme de dinheiro que ele devia ao seu senhor foi perdoada pelo seu senhor. Mas também um outro homem que devia a ele uma quantidade de dinheiro infinitamente menor foi cerrado em uma prisão, foi colocado em uma prisão por ordem desse homem que teve a sua dívida perdoada. Então, o que acontece? Aquele senhor que tinha perdoado, ele se revolta. E muitas das vezes, o que tem acontecido é justamente isso, que nós não estamos perdoando pessoas. Às vezes, pequenas coisas que essas pessoas fizeram contra nós, só que Deus tem perdoado todos os dias os nossos pecados. E o final disso é condenação, porque aqueles que não podem, que não conseguem perdoar, não serão perdoados pelo nosso Deus. Então eu quero te dizer que talvez a sua salvação esteja ameaçada. Talvez você deva refletir nesse dia e pensar: será que eu estou sendo um servo de Jesus? Ou será que eu estou sendo somente um fariseu que quer receber perdão, mas não quer dar o perdão? Porque se a gente fosse perguntar, né, aqueles fariseus e os escribas, eles certamente iriam dizer que queriam perdão dos seus pecados, mas eles, no entanto, não queriam perdão para aquela mulher. Então, que você possa ficar com essa palavra neste dia, que você venha refletir, que essa palavra venha gerar
conhecimento, e não somente conhecimento, mas prática do Evangelho no dia a dia, para que você possa perdoar, para que você possa dar e receber o perdão de Deus. Fique com Deus. Vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Nosso canal tem pouquíssimas pessoas inscritas. Eu estou iniciando agora, então dá essa força aí, se inscreve no canal, ative o sinal da notificação e deixa aí o seu like. Fica com Deus.